Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Estou aqui com o meu bom amiguinho Lucas, nessa manhã meio fria de Curitiba, para falar de um assunto que ele é extremamente viciado em. Vamos falar de Senhor dos Anéis. Mas, amiguinho, agora que eu prestei atenção, o seu microfone brilha. Ele brilha e assim... Várias cores fica... diferentes. Isso, porque ele é gamer, né? E aqui, ó, fica um detalhe, pra quem não percebeu no nosso cast sobre Divertidamente, que eu deixei nas cores das emoções quando a gente falou de determinada emoção. Eu vou precisar ver de novo o episódio. Isso. Eu não tinha Porque prestado atenção, eu posso ir mudando as luzezinhas aqui, né? É sensacional. Eu fui deixando na cor das emoções. É isso aí. Mas bom dia, meu amiguinho. Bom dia, pessoal que tá acompanhando a gente. Eu não podia deixar de comentar essas corzinhas. Eu achei muito legal essas corzinhas aí do amiguinho. Certo. Mas vamos falar de Senhor dos Anéis aqui. Isso. Não do Senhor dos Anéis como um todo, né? A gente escolheu aí um tema que surge dentro do Senhor dos Anéis, um tema específico. Na verdade, que um amiguinho, né? Muito inspirado ali do além, desenterrou um tema do Senhor dos Anéis. Vamos tentar explorar ele aqui. Então, deixando claro, a culpa é minha. O Lucas se segura ao máximo para não ficar pedindo temas em Senhor dos Anéis. Então, de tempos em tempos, para manter os ânimos. Ai, meu primo, ai, que exagero. Mas é bom o Senhor dos Anéis, porque tem muita coisa pra falar. Não só o Senhor dos Anéis, eu acho que esse é um assunto que acaba entrando um pouco dentro de toda a temática do universo da Terra-média, né? Assim, dessa ideia da construção dos poderes. Uhum. Que a gente tá chamando aqui de Gimli e o Anel. Porque eu vi um vídeo, o qual me deixou muito chocado, compartilhei em minhas redes sociais, então se você não me segue lá, me siga meu amiguinho também. Aonde o cara falou assim que a única pessoa de toda a Terra-média que efetivamente tentou destruir o anel foi o Gimli. E aí eu parei pra pensar e é isso, né, meu amigo? É isso. O Gimli, ele tem um impulso ali na Sociedade do Anel, quando o Conselho de Elrond, tá certo? O Conselho de Elrond? O Conselho de Elrond. Né? Isso, legal, olha só, tem nomes bonitos, eu tô melhorando no mundo tolkieniano. Ele é o único que tem o impulso de pegar o machado dele lá e efetivamente tentar destruir o anel. Quando esse anel é levado pra Mordor, lá pro vulcão, Isildur, lá quando o Sauron perde o anel, tem a chance de destruir o anel, mas ele decide ficar com o anel. Quando o Frodo chega lá, ele sucumbe e ele fala, não vou ficar com ele. E aí o Gollum ataca o Frodo, e misericórdia, isso não é spoiler, o livro tem quase mais de 100 anos, por favor. O Gollum ataca, numa tentativa de ficar com o anel, e um acidente do destino faz com que Gollum e Anel juntos caiam no fogo, na lava da Montanha da Perdição. Isso aí. Então assim, ninguém tenta destruir esse trem, a não ser o Gimli. O que me levanta, meu amiguinho, e essa é a nossa temática aqui, a pergunta de por quê? O que faz Gimli ser o único a tentar realizar tal ação? A gente vai entrar um pouco nesse universo do Tolkien, entender um pouco as ideias dos poderes. Por que Isildur, como humano, se corrompe tão facilmente e o Frodo leva mais de 30 anos, mas efetivamente acaba se corrompendo? E o que acontece que ninguém tenta destruir esse anel? Meu amiguinho aqui é um especialista em Tolkien nesse ponto, principalmente nesse ponto. Tem um pouco a ver com a tese de mestrado dele. Então ele vai brilhar hoje. Não, a gente vai bater um papo. É um assunto curioso, mas o assunto dos anãos e tudo mais é um assunto bem vasto. Né? O universo de Tolkien é um universo muito grande, né, gente? Não tem como a gente saber tudo sobre Tolkien. Tem gente que produz conteúdo há anos de Tolkien e ainda não venceu todos os elementos de fantasia dele. Eu acompanho alguns produtores de conteúdo aí no YouTube, nos casts da vida. E são anos a pessoa falando e não repete tema. É porque é muita coisa. O bom velhinho ali e o filho dele, o Christopher, né, que faleceu aí há pouco tempo, ambos desenvolveram um universo muito vasto. Né?
Mas a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre esse assunto em especial. Mas acho que um bom lugar para começar, meu amiguinho, é tentando entender o Um Anel mesmo, né? O que é esse negócio do Um Anel? Acho que começar pelo Um Anel é um bom caminho. O Anel, ele é um objeto criado aí pelo Sauron, né, o Senhor do Escuro, o segundo Senhor do Escuro. O primeiro Senhor do Escuro foi Morgoth, a gente conhece ele lá no Silmarillion, e aí o Sauron, ele é um discípulo de Morgoth, ele seria um anjo, vamos dizer assim, um demônio no caso, né? Um auxiliar, um demônio auxiliar do Senhor do Escuro original, que era o Morgoth. E ele é muito poderoso, ele estaria no mesmo nível, para quem é com o Senhor dos Anéis, do Gandalf. Né? Então, o Sauron e o Gandalf seriam pares, se a gente analisar a hierarquia ali das criaturas do universo tolkieniano. Então, ele é poderoso, assim como o Gandalf é muito poderoso. E ele cria esses anéis com uma intenção de, certa forma, ganhar poderes na Terra-média. Né? Exercer um poder na Terra-média, visto que esses anéis estavam sendo criados por outras criaturas, e o anel, ele é um objeto um tanto quanto misterioso, porque é um objeto que dá poder, confere poder, mas ninguém sabe muito ao certo que poder é esse. Os anéis élficos, por exemplo, que são criados, a gente tem uma noção. Tem um anel que é o anel do vento, tem o anel do fogo. São anéis, então, vinculados aos elementos. O Gandalf, por exemplo, herda um desses anéis. O Gandalf, ele é portador do anel do fogo. É por isso que ele usa aquelas magias de fogos de artifício no condado. É porque ele detém um anel do fogo que lhe confere mais propriedade em lidar com o fogo. Mas mesmo esses anéis dos elfos, os poderes deles não são para eles se tornarem guerreiros elementais. É muito mais um recurso que lhes dá sabedoria, conhecimento. Então o anel, ao mesmo tempo que é um objeto que dá poder, fica aquele mistério. Que tipo de poder, de fato, esse anel dá? Para A não entrar em magia muitas... em Senhor dos Anéis, apesar de ser um mundo que a gente consideraria de alta fantasia, ele é um mundo aparentemente de baixa magia, né? No sentido da low fantasy. A magia, ela tá muito vinculada à realidade das coisas e não àquela coisa assim, vou tacar uma bola de fogo aqui em cima de você, vou fazer um Hadouken aqui. O próprio Harry Potter é um universo muito mais mágico exteriormente, mostrando a magia acontecendo e coisa levitando, isso e aquilo. Então, apesar de Senhor dos Anéis ser uma alta fantasia, a magia ali trabalhada pelo Tolkien é uma coisa muito sutil. Então, às vezes a pessoa fica nisso, tá, mas o Gandalf, que magia que ele usou? Ele não fez magia nenhuma, o que ele faz de magia? A presença dele implica autoridade, poder e influência, né? Então é muito interessante, mas muito sutil a forma como a magia ocorre ali no mundo de Tolkien. Da mesma forma, os anéis, eles também trabalham de forma sutil dessa influência, dessa presença e às vezes, efetivamente em magias, né? Porque a gente vê elementos mágicos acontecendo. Só não é tão cinematográfico quanto a gente está acostumado em algumas outras produções, até porque é um livro, né? Eu imagino que o Tolkien nem tinha na cabeça dele uma ideia de ficar fazendo bola de fogo e sair voando por aí. É outro momento, é outro estilo de escrita, tá? Até um pouco mais poética do que necessariamente aventuresca e Vingadores, coisas assim. E não vai ter mesmo. A fantasia do Tolkien, a magia em Tolkien, ela envolve mais sabedoria, então a pessoa ela fica mais sábia. O Elrond é o portador dos anéis também, dos elfos. O Elrond é o homem mais sábio, é considerado um dos mais sábios entre os elfos. A Galadriel, poderosíssima. Mas é poderosa em que sentido? Você não vê a Galadriel usando magias poderosíssimas. No filme do Hobbit, tem uma cena até que mostra eles ali em Dol Guldur, que é onde habita o necromante, o príncipe dos Nazgûl. Aquela cena até foi muito criticada pelo pessoal aí que é fã do universo de Tolkien, porque não tá nos livros, né? Não tá registrado, pelo menos não daquele jeito. Só que é lógico que o filme tem que ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então eles adaptaram a cena ali com vários conflitos do Elrond, do Gandalf, do Saruman, contra o necromante ali no Algondur. E aí foi uma cena que forçou um pouco em questão de lutas e de magias. Então o pessoal ficou meio crítico porque não é a ideia do Tolkien.
Não tem isso no universo tolkieniano, né? Os elfos não vão partir pra batalha, a Galadriel e o Elrond, daquele jeito. Eles são sábios, eles vão partir para um debate de ideias, debate de conhecimentos. Eles vão convencer pessoas a entrarem no conflito se for necessário, mas eles não vão entrar. Porque eles são sábios, são magos, né? São hábeis na magia do povo deles. Mas enfim, um anel, como esses outros anéis, ele tem essa função também de enaltecer esse lado mais intangível, esse lado mais interno do ser humano. Só que o anel ele tem um problema. Diferente dos outros anéis que conferem poderes e tudo mais, mas que exaltam lados positivos dos seus portadores, esse anel, pelo menos o anel dos elfos, né? Sem entrar em muitos detalhes do anel dos anãos e o anel dos humanos. A gente tem poucas informações desses outros anéis. Mas um anel em particular, ele exalta um lado mais negativo do ser humano. Ele exalta a ganância, ele exalta a inveja, ele exalta a cobiça. E esse é o grande problema do anel, porque ele nasce num certo contexto de inveja do Sauron. O Sauron inveja os elfos terem desenvolvido os anéis deles. O Sauron tem inveja dessa habilidade ali que o Celebrimbor desenvolve quando ele cria esses anéis. O Sauron ele fica com muita inveja e ele deseja esse poder. E nesse desejo nasce um anel. E a ideia do anel é ser um anel governante. Ele não apenas exalta o lado negativo, como ele tem poder de governar sobre os outros anéis. Isso quer dizer que Elrond e Galadriel, com os anéis deles, não conseguem enfrentar um anel. Porque um anel ele foi criado de tal forma que ele seja regente até mesmo dos outros anéis. Por isso que ele é chamado de O Um Anel. É o anel mais poderoso, é o anel que governa, é o anel que rege, é o anel que prevalece. Não é à toa que quem o porta se torna o Senhor dos Anéis. Consegue governar até mesmo os outros anéis já criados, que são 3 dos elfos, embora agora vai falhar, 5 ou 7 dos anãos e 9 dos homens, se eu não me engano é isso. Então esse é um anel, esse é o poder que nós estamos lidando aqui na Terra-média. Esse é o poder que Isildur, Frodo, o Bilbo, o Gandalf, de certa forma, o Aragorn, de certa forma, todos da comitiva ali, né? Boromir, Legolas e o próprio Gimli tem que enfrentar. O Sam. Como portador, né? Ah, mas tá, mas se o anel, ele domina, como é que ele domina? A pessoa que tá usando um anel dos elfos se torna um escravo mental? Assim? Não dá pra saber, gente. Ele domina na influência. Isso. Porque por muito tempo eu imaginei isso, sabe? Quando eu era pequenininho, choco, e assisti o filme pela primeira vez, eu pensei assim, pô, o cara que tá com esse anel do poder aí, ele tipo, ele manda e todo mundo que tá usando os outros anéis obedece. Aí eu fui vendo e, poxa, não é bem assim. Mas é essa influência. E aí entra no quesito de quão influenciável cada raça é dentro desse jogo de poderes. Porque no final de contas, o Senhor dos Anéis, o mundo da Terra-média é muito um jogo de poderes, né? O que já deixou claro, Gandalf e Sauron tinham poderes semelhantes. Né? Eles são a mesma classificação. Abaixo deles a gente teria os elfos em nível de poder, e principalmente os elfos que vivem há muito tempo. Galadriel e Elrond são aí 2 das criaturas mais antigas da Terra-média. Se não as mais antigas. Então a gente tem uma sequência. Tem um que a gente nem conheceu, os filmes não trouxeram, que é o Círdan, que é um dos primeiros também elfos. Ele vive nos Portos Cinzentos, é ele quem confecciona os barcos que levam pra Terra-média. Só ele conhece a técnica, arte, não é? a técnica, essas coisas. É maravilhoso. Temos aí o Bill, né? Que é um ser que não se influencia por nada. Uhum. Que também não é trazido nos filmes. E ele é um Tom Bombadil. Tom Bombadil. Ele é um desses seres à parte da regra. Toda regra tem uma exceção. E o Bombadil é uma exceção. Ele é um elemento existencial dentro da Terra-média. Dá pra fazer um comparativo dele com aquele homem besta lá do Hobbit, que é um ser que existe à parte de todos. E ele tem uma função. E o Bombadil, ele serve como uma casa amiga ali, de conselho e renovo, mas ele não é uma força a se envolver na guerra. Então tem esses mistérios em Senhor dos Anéis.
É que É, o vai, Tom, esse o Tom, uma curiosidade, o Tom merecia um cast à parte, porque o Tom em especial é um personagem presente em vários momentos do universo do Tolkien, não aparece só no Senhor dos Anéis. E existe a tese aí, a hipótese dele ser um tipo uma teofania, vamos usar assim o termo teológico, uma teofania do Ilúvatar, que é o deus da Terra-média, né? Então ele seria. Por isso que ele não é tentado, né? O deus Ilúvatar reflete o deus cristão, nosso deus não é tentado. Então, Tom Bombadil não é tentado pelo anel. Pelo contrário. Até que ele manipula, né? Na Sociedade do Anel, ele pega o anel do Frodo, ele brinca com o anel. O Frodo fica até, porque o Frodo, de certa forma, já tem uma certa influência do anel sobre ele. O Frodo fica receoso, com medo que ele tome o anel dele, né? Então já há esse medo no Frodo, já existe esse lado negativo dele, de que o anel é dele, essa cobiça, esse desejo de não perder o anel. E o Tom brinca com o anel e aí devolve pra ele e fala, cara, eu não quero isso aqui não. Pra mim isso é irrisório, fica contigo. E inclusive há uma oferta, né? Por que Tom não pode levá-lo pra Terra-média, né? Porque não é da responsabilidade dele, ele não quer. Ele tem outras preocupações. O livro até brinca. O desejo de Tom é cuidar da Frutadouro, que é a esposa dele, né? É cuidar dela, zelar por ela e cuidar da terrinha dele. Ele não quer se estressar com o anel, não é da alçada dele. E é isso, e é assim, como essa representação de Deus, Deus ajuda, mas a gente tem que fazer, né? Então fica aí cada um com a sua Exatamente. responsabilidade. E é isso, então, um pouco sobre o anel, sobre essa coisa dos poderes, mas aí a gente ainda vai trabalhar um pouco mais nisso, porque a gente vê então esses personagens que se influenciam, então homens se influenciam facilmente, né, meu amiguinho? O homem é o ser aí mais corruptível da Terra-média, é efetivamente a raça que vai auxiliar sempre os Senhores das Trevas, junto com os orcs, que são criaturas das trevas criadas para isso. O humano é a criatura que normalmente vai junto, né? Guerreia junto com Sauron. É o único ser aí da Terra-média que está nos dois exércitos. Posso estar errado. Pode ter aí um elfo ou uma outra coisa que vá, mas não como nação, não como reino um todo. E os homens têm a tendência de auxiliar Sauron e Morgoth. Os anãos parecem ser seres de pouca influência. Eu não vou dizer que eles são seres de pouca influência na Terra-média como um todo, mas assim, eles parecem não se deixarem influenciar tanto pelo anel. E os elfos, eles parecem ser receosos quanto o anel. Não sei se eles são influenciáveis ou não, meu amigo. Você que vai me ajudar. O Silmarillion, ele nos dá um panorama que faz a gente mudar um pouco a visão dos elfos. Eu conheci todo o universo de Tolkien, como todas as pessoas, com o Senhor dos Anéis, né? Então foi ali meu início. Depois o Hobbit e tudo mais. Com a maioria das pessoas, a gente começa também com o cinema. Eu conheci os filmes antes de conhecer o livro. Como é com a maioria do pessoal da minha geração, pelo menos, aí que foi criança, pré-adolescente ali nos anos 2000. A gente vê o filme chamou a atenção, a gente vai pros livros, deu aquele impacto inicial, não deu conta, aí voltou pros filmes, volta pros livros e vai tentando, até uma hora sai. A leitura dos livros que é bem mais densa do que dos filmes, né? Mas eu conheci então Tolkien com os Senhor dos Anéis, com o Hobbit. E aí quando eu tive contato com o Silmarillion, e realmente, quando a gente lê os Senhor dos Anéis e os Hobbits, parece que os elfos são seres imaculados. São seres perfeitos. Não existe algo que corrompa o elfo. Não que eles sejam incorruptíveis, mas para corromper um elfo você tem um trabalho imenso. É difícil corrompê-los. Porque no Senhor dos Anéis em particular, nós já temos elfos que aprenderam, vamos dizer assim, com suas histórias passadas. Porque o Silmarillion mostra quais são os grandes personagens do Silmarillion. São elfos. E mostra exatamente a queda desses elfos. Então, os elfos, eles também são corruptíveis, eles também são seduzidos. Eles foram seduzidos ali de certa forma, por Morgoth. Foram seduzidos, de certa forma, por Sauron em alguns momentos. Sauron já está ali no Silmarillion também. Então, os elfos, eles são seres corruptíveis tanto quanto os humanos, eu diria. Né? Eles têm essa corrupção na sua natureza também. Se a gente analisar, na verdade, com mais cuidado ainda, quem menos deveria ter essa propensão são os humanos, porque em todo o Silmarillion eles são colocados como a grande criação aguardada por Ilúvatar.
Os elfos, inclusive, existem para, de certa forma, ajudar os humanos na sua existência. Então, de novo, Tolkien quer refletir um pouco a teologia bíblica na sua obra, né? Então, os seres humanos são o ápice da criação de Deus. Então, os elfos, apesar de serem criaturas poderosas, serem os primeiros seres criados, eles existem para preparar a Terra-média e auxiliar os humanos na sua caminhada. Olha só. Não é à toa que no final do Senhor dos Anéis eles vão embora. Tipo, a era dos homens é que agora vai dar sequência. Nossa missão acabou aqui na Terra-média. Nós vamos voltar para as nossas terras imortais lá e habitar lá. Porque agora os seres humanos é que dão sequência a esse mundo, né? Infelizmente, Tolkien morreu antes de dar sequência. A quarta era, né? Finalizamos ali na terceira era e não tivemos muito acesso à quarta era. Então, existem essas criaturas, existe de fato uma maior propensão dos seres humanos, mas não devemos colocar os elfos num posto de. Uau, eles são corruptíveis também. Só que são espécies diferentes. Os elfos estão mais perto de Ilúvatar, de certa forma, existem há mais tempo na Terra-média, aprenderam bastante com o seu passado. A gente tem o Fëanor e os filhos dele, o Finwë, e enfim, todos os protagonistas ali do Silmarillion, que mostraram qual é o erro de quem se corrompe, o que acontece com quem se corrompe. Galadriel viveu naquele contexto, a Galadriel é prima desse povo todo, ela estava lá junto. Ela se corrompeu, inclusive, junto. Então ela teve que procurar redenção da sua vida para se tornar a mulher sábia que ela se tornou. Elrond tá lá no finalzinho também do Silmarillion, ele vivenciou um pouco daquilo tudo. Ele também teve que encontrar redenção de alguma forma. O Círdan tá ali naquele meio, daquele contexto. Então eles tiveram que encontrar redenção na sua história. Os seres humanos já têm mais dificuldade, né? Eles já são mais difíceis de aprender com a sua história. O ser humano é muito impulsivo. Assim como também os anãos. Os anãos são muito impulsivos. E os anãos, assim como os humanos, são muito apaixonados, são muito... Quando eles veem algo, quando eles têm uma missão, quando eles abraçam aquilo com uma força, com uma convicção tão grande que eles vão pra cima. Um exemplo, fora da história que a gente tá vendo aqui, Beren e Lúthien, a história mais... É o casalzinho do Tolkien, né? É o grande casal do Tolkien. O Beren, ele é um humano. E quando ele bota algo na cabeça, ele vai até o fim. Ele botou algo na cabeça, ele vai casar com Lúthien, ele vai fazer o possível e o impossível pra isso. E ele vai fazer o possível e o impossível. Que ele botou algo na cabeça, é um cara apaixonado, e ele vai. Então, esses são os humanos. E esses são os anãos também, de certa forma. Os anãos, se eles botam algo na cabeça, eles são teimosos, eles vão até o fim. E eu creio que isso influencie um pouco pra gente entender o nosso amiguinho Gimli. Gimli é um anão apaixonado. Um anão viciado. Apaixonado em destruir o anel. Sim. Há um desejo de glória no Gimli. A gente vê esse desejo de glória nessa disputa não saudável, que se torna uma disputa saudável com Legolas, né? Há um desejo de preservar o nome dos anões. Ele é sempre muito incisivo em vamos para a Moria, para os grandes salões do meu primo, isso e aquilo, né? Porque um anão não vai aceitar ficar andando de carona, eu vou cavalgar sozinho, coisas assim, né? Ele preza muito pelo nome, não só dele, mas da raça dele. Sim. Há um desejo de querer se provar um pouco também vindo do Gimli. Eu olho isso, eu gosto disso nele. Uhum. Ao mesmo tempo, ele é um personagem que ele aprende o seu lugar, né? Principalmente ele em contato com a Galadriel. O bicho fica apaixonado por ela. Realmente, eu acho que todo esse amor, toda essa paixão do personagem, quando ele conhece a Galadriel, foca nela. E ele não aceita que falem mal da senhora dele, porque isso, porque será que ele pode um dia ver ela de novo, porque aquilo... É um personagem muito engraçado nesse sentido, né? Mas ele faz isso e eu acho interessante como essa reação, né, inicial. Vamos pensar um pouco nessa reação inicial. O Gimli toma essa atitude de então a gente se instrui, então vamos lá. Burro, de certa forma. Ele é um pouco ignorante em todo esse rolê, assim, tipo... E eu entendo ele. O anel tá aqui na minha frente. A gente tem que destruir. Por que tá todo mundo conversando? Vamos destruir?
Por outro lado, tem uma outra pessoa agindo por impulso, meu amigo, que é o Boromir. Que o Boromir Humanos. pensa de... Humanos, ele pensa de uma forma muito semelhante. O que ele pensa? Bem, o anel tá aqui na minha frente, então, por que não usar? São pensamentos muito diferentes, mas ambos são pensamentos que partem de uma paixão, ansiedade, só que tem uma coisinha diferente ali, né? O homem tem ainda o desejo do poder. Não sei se eu posso dizer que o anão tem o desejo da glória no sentido de já vai ser Gimli, filho de Glói? Gloin. Gimli, filho de Glói, que terá destruído o anel, e o Boromir fica naquela, será Boronir, filho de Denethor, que irá usar o anel para destruir o Senhor do Escuro. São glórias diferentes, com resultados diferentes, não sei. Eu acho que eu tô até jogando umas coisas aqui que você vai precisar de um pouco de tempo pra pensar, talvez não seja... Mas eu gosto desse impulso inicial do Gimli de destruir o anel. Mas eu vejo... Vai. Não, terminei. Eu vejo isso... aquela frase, é bom ser ignorante de vez em quando. Ele não entende o que ele tá fazendo, ele acaba agindo de forma precipitada, ignorante. Às vezes a ignorância é boa, porque o conhecimento deseja poder. Boromir tinha o conhecimento do que representava um anel e queria usar ele, né? O Gandalf e o Elrond tinham conhecimento de que não dá pra simplesmente destruir o anel, mas também de que se mexer com ele é muito poder. Então eles têm muito mais conhecimento do que o Boromir, que é um conhecimento mais limitado. Porque o Aragorn, que também é humano, mas é descendente de Númenor, também tem um conhecimento do ponto de não dá pra mexer, não é assim tão simples, né? Então é um humano, mas tem um conhecimento um pouco a mais. Então eu vejo nível de conhecimento, e esses níveis de conhecimentos ali na comitiva geram reações diferentes a esse primeiro contato do anel. Existe uma certa... Vou pegar a expressão glória, mas eu vejo que tem uma certa arrogância em todos eles ali, esses personagens que querem destruir o anel, no sentido de que é simples resolver o problema de fato. É uma certa arrogância. Nós somos mais poderosos que isso. Existe neles ali esse tom. Eu vejo isso muito no Boromir, né? É possível nós vencermos o anel. Nós somos descendentes dos homens antigos, né? Somos descendentes ali dos antigos reis. Então, Aragorn, pelo menos, a gente pode afirmar que é um descendente. Ele até tem sangue antigo, né? Ele e o Denethor. Mas, de fato, quem é o rei, né? O representante ali Númenoriano, o descendente legítimo dos grandes homens da antiguidade, ali do universo tolkieniano, é o Aragorn. Mas eles falam, nós temos esse sangue correndo nas nossas veias, nós temos poder para resistir à tentação de um anel. Então, existe uma certa arrogância realmente ali no Boromir, e essa arrogância ela deixa a gente cego, né? Ela ilude com um poder que não tem. Aragorn, Gandalf, Elrond, os mais sábios, várias vezes alertaram. Não é assim que funciona. Se fosse assim, lá atrás tudo já teria acabado, e não acabou. Porque não é tão fácil. Isildur era um dos Númenóreanos, e ele cedeu ao desejo do anel. Então mesmo um homem muito poderoso como Isildur não resistiu. Sobre os anãos, já entra, eu creio, algumas outras questões que eu acho que é até legal a gente ver por curiosidade mesmo, que acho que ajuda a criar teoria sobre por que o Gimli age daquele jeito. Os anãos são criaturas um tanto quanto segundo escalão na Terra-média. Eles não foram... mas não sei se intencional... É que eu não sei se foi intencional ou não. Eu até fico numa crise. Foi intencional do Tolkien ou não? É um mistério, não tem como saber se era a ideia inicial. Porque eles não foram criados por Ilúvatar. Eles não têm uma... Os elfos e os humanos foram criados por Ilúvatar. Estão lá na canção original. Os anãos foram criados por Aule, que é um dos semideuses da Terra-média, né? Um dos filhos semideuses ali de Ilúvatar, que ele coloca para criar a Terra-média. O Aule cria, escondido inclusive, os anãos, e cria antes dos humanos e dos elfos, tá? É quando só existem esses seres aí chamados de Valar na Terra-média. E o Aule cria os anãos, só que o Aule ele não consegue dar vida aos anãos, porque o único ser que é capaz de dar vida, que possui o fogo, eu esqueci agora o nome da expressão
que o Silmarillion dá, mas é como se fosse um fogo que dá vida, né? Esse fogo é o Ilúvatar. Espírito Santo. E é a ideia, é o fôlego de vida, exatamente. Então ele consegue formar as criaturinhas ali da Terra, mas ele não consegue dar vida para essas criaturinhas. E aí o Ilúvatar descobre, evidentemente, ele é onisciente, né? E o impulso inicial do Aulo é destruir todas aquelas criaturas, porque daí ele fica pensando, nossa, o que eu tô fazendo aqui e tal. E aí o Ilúvatar fala, não é hora de destruir. Você criou elas, tudo mais, só que assim, eu tenho meus planos, então elas não vão ser as primeiras criaturas criadas. Bota elas meio que dormentes agora. Eles vão dormir na pedra, eles vão dormir debaixo da terra, por isso que eles são apaixonados pelas montanhas. O Aule, inclusive, é o artesão deles, por isso que eles são ferreiros. O Aule cria criaturas à sua imagem e semelhança, né? Então bota eles dormentes, primeiro vão vir os elfos, depois vão vir os humanos, e só depois é que vão vir, então, as suas criaturas. É nesse Pergunta ponto... aleatória. Esse ímpeto dele de destruir é por arrependimento de ter feito algo que não havia sido pedido pelo Ilúvatar? Ou é de revolta de, poxa, nem isso posso fazer, então vou destruir de uma vez? Não, arrependimento. É arrependimento Sincero que mesmo. ele faz com dor no coração até, né? Só que Tipo, daí as nossa, criaturas... tentei ser semelhante a Ilúvatar, o que eu tô fazendo? O Ilúvatar dá Legal. uma chamada nele, né? Tipo, não é tão ousada isso. Porque ele tá Legal. muito ansioso. Os Valar, eles anseiam pelos elfos e humanos. Só que cadê esses elfos e humanos? Porque eles não vêm. Porque o Ilúvatar ainda não autorizou a vinda dessas criaturas. Aí nesse ímpeto todo, o Aule fala, não, então eu vou desenvolver as nossas criaturas. Pra gente ter... Porque os Valar existem pra servir também. É a função deles, são como se fossem arcanjos, né? Eles existem pra servir os seres criados. É curioso. E eu acho que isso influencia, de certa forma, os anãos, porque o Gimli, nesse desejo de glória, porque em todo o Silmarillion, por exemplo, os anãos eles precisam se provar a todo instante. Eles não têm. Eles vêm de uma terra distante. Aí quando eles conquistam uma montanha na Terra-média, os elfos vão lá e tomam a montanha deles. Ou os humanos vão lá e tomam a montanha deles. Então, eles são sempre criaturas que estão tendo que brigar pelo espaço deles diante de elfos e humanos, né? Eles nunca parecem poderem ter o espaço deles mesmos, né? Não querendo fazer qualquer tipo de piadinha, mas eles são a minoria, né? De certa forma, vieram depois também. O Ilúvatar deixa muito claro. As terras, as coisas criadas, inicialmente eram para os elfos e para os humanos, né? Os anãos acabaram vindo depois. Então eles lutam, eles têm que brigar muito para ter o espaço deles. E vão ter o espaço deles, né? Eles vão conquistar as montanhas ali, aqui na Terra do Senhor dos Anéis, no contexto do Senhor dos Anéis, eles já têm o espaço deles garantido. Já são criaturas respeitadas, né? À toa que estão representados no Conselho de Elrond. São representados agora, tem voz entre as criaturas. Ganharam. Não, e lembrando que dentro da literatura, o Hobbit é muito mais sobre os hobbits, sobre os anãos, do que sobre qualquer outra espécie. A gente tem um hobbit, que é o Bilbo, e a gente se envolve com elfos, mas a raça... Ah, tá. Hã? A raça é entendi. sobre os anãos. São conflitos dos anãos lá em Erebor, né? Então, eu acho que tudo isso, acho que esse contexto todo nos ajuda a entender a impulsividade dos anãos e o desejo deles de glória. E eles são ambiciosos, né, amiguinho? Isso é inegável, são ambiciosos. O anão, a gente viu isso muito do Hobbit, né? Com as riquezas deles, eles são muito ambiciosos, eles não dividem a riqueza deles é deles. Eles foram para baixo da terra, eles escavaram, eles labutaram, e eles não estão... Se for para dar, não é para dar pro outro, eles vão vender pro outro, mas dar não, é vender. Não tem esse negócio de doar não, né? Doar meu ouro, doar minhas joias. Os anãos, muito mais do que cair na tentação de domínio do um anel, a gente vê eles ali, até pelo histórico do Hobbit, o desejo pela riqueza, não pelo poder, né? Então eles estão até dispostos a trair em prol de ter ali uma pedra preciosa, ou no caso do pessoal ali de Thorin, aquele tesouro, ele se deixa levar pela... Tem uma febre do ouro, alguma coisa assim? Tem um nome que eles dão quando o anão se perde nesse sentido, não tem? Ah, tem, eles dão o nome do Hobbit, eu não vou lembrar qual é, mas tem... Mas é alguma coisa assim, é como se ele se perdesse numa luxúria, assim, por essa riqueza. Acho que é o grande ponto do anão, mais até do que poder. E o homem,
O homem é uma criatura que deseja poder, né? Então eu acho que isso também reflete um pouco dessa reação inicial diferente entre o Boromir e o Gimli, Gimli. né? Não há riqueza a ser conquistada com o anel, há poder. Opa, o homem se interessa, o anão, vamos acabar logo com isso que eu quero continuar cavando minhas montanhas. E o anão ele tem conhecimento dos minerais, né? Então, quando ele olha uma pedra preciosa, não é só o fato dela ser uma pedra preciosa, o que está envolvido por trás daquilo, né? Para conseguir essa pedra, que trabalho que teve que ter, quem conseguiu essa pedra, tem toda uma questão histórica também. Ah, foi meu pai, meu avô, meu bisavô. Então, há todo um histórico por trás das riquezas deles, né? Eles vivem para aquilo. A vida deles é escavar e conseguir minerais, confeccionar materiais, confeccionar armaduras, armas, enfim. É disso que eles vivem. E você mencionou um negócio que eu acho que é pertinente também trazer para cá, porque que surge o conhecimento, né? De certa forma, é bom o Gimli não ter conhecimento, né? Alguns conhecimentos. A história do Anel ela é meio conhecida por todos ali, né? A Guerra do Anel ali, que vai caracterizar o fim da Segunda Era e início da Terceira Era, que é a guerra que o Isildur toma um anel, destrói o Sauron e tudo mais. Essa guerra é conhecida. Ela envolveu todas as raças da Tem que Terra-média. ser, né? É algo que vai passar de geração em geração essa história, assim como são as guerras mundiais que a gente viveu no século XX. É algo que mesmo que passem-se anos, as próximas gerações vão saber dessa história e vai ser transmitida porque é algo que marcou o mundo e todos os povos do mundo, não adianta. Então, a Guerra do Anel, ela literalmente foi mundial, ela vai envolver todas as nações, todos os povos do universo da Terra-média. Agora, o que a gente percebe na questão do conhecimento é que o anel, como o anel ele vai enaltecer o lado mais negativo do ser humano, nós não podemos negar que quem tem mais conhecimento, bem como quem tem mais força, bem como quem tem mais, enfim, alguma qualidade, é ali que o mal tem mais chance de atuar. O pecado ele nos pega justamente naquilo que de certa forma nós somos bons, levando para uma teologia cristã, né? Então, uma pessoa que conhece demais, ela vai tender à arrogância, eu sou o sabichão. A pessoa que é mais forte, corre para arrogância e diz, eu sou o cara mais forte de todo mundo. O ser humano peca normalmente por confiar muito em suas próprias habilidades. Então, de fato, conhecimento, o Gandalf, o que torna o Gandalf uma pessoa perigosa para portar o anel? Ele é um par com o Sauron. Uhum. Ele tá de igual para igual com o Sauron. Então, assim, imagina ele com o anel. E o Frodo argumenta com isso, achando no capítulo 2 da Sociedade do Anel, já 2 ou 3, ali é bem no início. O Frodo. Esse é o debate dele com o Gandalf. Por que eu? Por que não você? Se tem alguém que tem condição de levar esse anel e de lidar com todos os inimigos, é você. Mas a grande questão não são os inimigos. Os inimigos é fácil de lidar. O problema é lidar com o anel mesmo. O anel é o maior inimigo dessa história. E é muito interessante que toda vez que um desses seres tem essa oportunidade, e aí o Aragorn vai muito bem, ele é o mais simples nesse agir, ele pega o anel e meio que no momento ele já devolve pro Frodo, no momento que ele encosta o anel ele já devolve, tipo, ele nem se dá a permissão de pensar um pouco, algo que o Boromir quando pega ele ainda dá uma rodadinha, dá aquela, uma coisa tão pequena, né, pra dar uma questionada, mas beleza. Agora, eu nem lembro, eu acho que o Gandalf nem encosta no anel. Não, ele tem todo o cuidado de usar instrumentos, alguns instrumentos. Então, ele e a Galadriel diante do anel, dá pra ver isso, né? O que eu faria com você? O que eu seria com você? As coisas terríveis que eu poderia realizar. No caso da Galadriel, ela ainda vai assim, uma senhora terrível e bela e poderosa. E você vê se construindo aquela possibilidade, aquele desejo. É difícil, é uma tentação ali pra eles, né? Então eles são os mais tentados, assim, E aí tem o respiro. Não, fica com você, não fica comigo. A Galadriel ainda fala, eu resisti. Eu venci a tentação. Acho que até por uma reconstrução do que ela já caiu no passado e agora, diante do anel, ela tem uma nova chance e ela... Ganhei, cresci, aprendi com o meu erro. Posso dar continuidade à minha vida.
Então é muito interessante isso, essa influência. Aí o pessoal fica, mas o que que é? Como é que é estar perto do anel? Pensa você perto daquilo que te dá tentação. Sabe, aquilo que você sabe que é errado, e você fica perto daquilo e você fica, cara, por que que isso tá me chamando? Por que que isso tá me chamando? Isso não devia estar me chamando, eu sei que isso é errado. Mas aquilo tá ali e você fica, putz, eu quero, eu sei que é ruim, mas eu quero. É um pouco disso, né? Essa sensação que eles têm diante do anel. E a gente vê que, mesmo não portando o anel, o simples fato de saber que ele está à disposição e que ele pode ser tomado já corrompe as pessoas de tal forma. Vide Saruman. Saruman nem porta o anel em nenhum momento. Mas o fato de saber que ele está de novo à solta na Terra-média, que ele foi localizado e que ele está ali, que ele pode ser agora, então, roubado por ele, corrompe de tal forma esse que era o mais poderoso dos servos de Ilúvatar que foram enviados para a Terra-média, mais poderoso que Gandalf. Ele foi colocado como chefe dos magos ali, né, dos sábios que vieram da Terra dos Imortais para ajudar os humanos na sua missão. E então é muito curioso a gente ver que o anel, mesmo não sendo portado por alguém, ele tem uma influência tão forte que a pessoa se transforma, o Saruman se transformou. Então você imagina, Galadriel portando esse anel, Elrond, Gandalf, eles iam se corromper. Não tem como, eles vão se corromper. Porque o nível de conhecimento, de poder, de força dessas criaturas é grande. Um anão como Gimli vai se corromper também se portar o anel. Os anãos, eles são muito teimosos, então a teimosia vai ser alavancada, o desejo de glória vai ser alavancado, tudo vai lá pra cima. Tipo, sozinho, sem o anel, eles já fizeram a besteira de escavar demais em Moria? Pois é, a ambição vai aumentar mais ainda. E os hobbits, que são quem estão portando os anéis entre os anéis, também são corruptíveis. Eles também estão sujeitos ao poder do anel. Mas aí por que eles foram eleitos? Justamente porque a gente tem que analisar o efeito do anel em nível maior, em nível macro. Os hobbits são corruptíveis, mas a corrupção deles, o que o anel vai enaltecer neles, o que o anel vai reforçar, é capaz de destruir o mundo? É capaz de destruir uma sociedade inteira? Não, porque são criaturas mais simples, né? São criaturas não tão... O que o Hobbit... Em que momento o pessoal que acompanha aí a série, né, do Anel de Poder ou dos filmes do Hobbit, a gente vê essas criaturas portando espada como grandes guerreiros indo pra batalha? O Hobbit são seres pacatos, gente. O desejo deles é comer, fazer festa, comer de novo, fazer mais uma festa, comer e dormir. É isso que um hobbit faz. Eles não... A vida deles é essa. Eles não querem guerra. Não é à toa que quando tem conflito eles se escondem, eles fogem, eles não... Eles migram, né? Os Anéis de Poder têm mostrado isso pra gente, né? Eles migram quando tem algum conflito, porque eles não querem guerra, eles não querem enfrentar batalhas. Eles querem viver uma vida boa. Então, assim, não são seres que vão... A corrupção deles vai destruir a sociedade. O Frodo foi corrompido. O Frodo perde a batalha pro Anel. O Frodo não é o grande... Ele é um herói, porque ele aguenta até a Montanha da Perdição, e muitos não aguentariam todo aquele trajeto. Então ele aguentou muito. Eu não vamos desmerecer de todo o Frodo. Não. Ele teve... A tentação foi grande em toda a caminhada. E ele e Sam... Ele é um dos personagens ali que fica mais tempo com o Anel. Mais tempo que ele, Bilbo e Sméagol. E ele não desistiu da missão até a montanha, até a boca ali da montanha. Então é louvável o que o Frodo fez. Ele cruzou a Terra-média inteira, que o condado é de um extremo e a Montanha da Perdição é no outro extremo. Ele cruzou o condado, enfrentou tudo que era perigo, dificuldade, provação. Ele decidiu muitas coisas, ele tomou a decisão, ele tomou a iniciativa. Então ele foi herói, sim. Não vamos desmerecer o Frodo, ele tem aí uma crescente, né? Quem não leu, quem não assistiu, ou quem só assistiu e não leu, não vê tanto isso. Eu gosto, já falei com meu amiguinho, eu gosto disso. O Frodo tem uma crescente de um simples hobbit, diferente do Bilbo. O Bilbo continua sendo um simples hobbit. Sempre. O Frodo, ele se torna de um simples hobbit para um grande senhor. No filme não dá essa impressão. Mas no livro fica claro o quão sábio e respeitado Frodo é.
ele conversa com os senhores quase de igual para igual nessa etapa final. Ali quando ele tá com a Galadriel, Duas Torres ainda não tanto. Mas quando ele se separa da comitiva, e quando ele começa a tomar decisões próprias, ele tem uma crescente, muito, minha opinião, influência da presença do anel com ele. O anel vai dando poder, vai colocando em ele outro patamar. Ele fala de igual para igual com o Faramir, que é irmão do Boromir, que é um dos grandes homens do momento. Ele tem diálogo, ele tem discurso, que é o ponto, né? É o poder do Senhor dos Anéis, é a sabedoria, e ele se mostra muito sábio e tudo mais. Então, quando chega nesse momento final, que ele efetivamente se corrompe, é um pouco também disso, minha opinião, né? Essa é a minha teoria de um cara que não entende o Senhor dos Anéis. Mas o Frodo se torna poderoso a tal ponto que a corrupção entra nele. Dá tempo dele se corromper, tanto que ele vai embora da Terra-média após tudo, porque a Terra-média já não é para um hobbit de tão poderoso, não tem por que existir um hobbit de tamanho poder na Terra-média, de tamanho conhecimento e, porra, ele é um portador do anel. Os portadores do anel, tá a hora deles se retirarem para outro lugar. Ele tá na mesma classificação do Gandalf, veja, não tem o mesmo poder, mas ele é tão portador do anel quanto Gandalf. Né? Então, ele se torna esse senhor dos anéis, ele se torna alguém de grande poder dentro dessa magia muito misteriosa do Tolkien, que para mim é o motivo da queda dele, né? O anel ele fez feridas que na Terra-média nunca seriam curadas. Essa é a ferida, por exemplo, que ele leva no topo do vento, logo no início da Sociedade do Anel, metade da Sociedade do Anel. É uma ferida que demorou anos para ser sarada, né? E mesmo assim ela trouxe efeitos que não resolveu de todo até ele chegar na casa de Elrond, né? Foi lá que ele conseguiu ser curado usando magias antigas e recursos antigos. Então existem feridas que demoram muito tempo a ser saradas. O anel gerou feridas em Frodo, como ele portou por muito tempo, e gerou feridas no Bilbo, que também portou o anel por muito tempo, que nada na Terra-média seriam capazes de curar. Galadriel e Elrond não têm os recursos necessários. Inclusive tem um lugar lá nas Serras Imortais, que é as florestas de Lórien, que a Galadriel mora na floresta de Lothlórien. É referência às florestas que tem lá nas Terras Imortais, as Terras de Lórien, que inclusive um Valar cuida, chamado de Lórien. O Lórien, ele tem uma função com essas florestas, é um lugar de descanso. Os elfos, quando morrem, eles vão para lá para descansar. É um lugar de refrigério, é um lugar onde as feridas antigas são tratadas. Então, não tem mais o que Frodo não conseguiria viver mais nas terras, na Terra-média, por causa dessas feridas. De certa forma, a arrogância, a derrota na Montanha da Perdição é uma ferida. As feridas, quando a gente fala feridas aqui, não são feridas físicas necessariamente, são feridas da alma, são feridas da mente. Ele não conseguirá mais permanecer aqui. Ele não vai conseguir encontrar sentido na vida dele aqui. Pra ele não vai fazer sentido mais. E o pessoal que só viu o filme também, não é rápido, né? Não é acabou ali, Senhor dos Anéis, ele já vai embora. O livro passa anos, o Sam tem filho, ele ajuda a dar nome nos filhos do Sam, ele torna volta pro condado. Tem o expurgo do condado eu acho maravilhoso, né? Eles restauram a ordem no condado. Então tem muita coisa que acontece pós. Meu amiguinho, nosso tempo tá acabando, a gente tem pouco tempo aqui pra realizar nosso processo, nosso armazenamento de gravação. Eu só quero fazer uma ponto teológico e aí eu deixo você finalizar. Você vai ter 3 minutos pra finalizar, tá bom? Porque é o seguinte, eu vou fazer um comparativo bobo aqui com Tiago 3. Tá? Tiago 3 fala o seguinte: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Tiago tinha uma preocupação muito grande com a ação da igreja e com as consequências da ação da igreja, ou com a falta de ação diante da conhecimento e da ciência da importância da missão. Eu acho que Tiago é um cara muito prático nesse sentido. A gente tá falando aqui de senhores de poder, senhores de responsabilidade dentro da Terra-média que são corruptíveis. Quanto mais poder esse senhor tem,
mais corruptível ele é diante do anel. E, meu amiguinho, eu acho isso muito sério quando a gente pensa no poder teológico do conhecimento, a responsabilidade dos pastores, dos líderes, uma cobrança que Deus vai ter para aqueles, como nós aqui, que estão falando de teologia. Não é para ser feito de forma leviana. Você tem 2 minutos, meu. Então, como finalizar um cast de Tolkien, né, gente? A grande lição, acho que, de tudo isso que a gente falou aqui do Senhor dos Anéis, a gente não pode brincar com as tentações e com os pecados. A gente não pode querer viver no limite. Frodo viveu no limite, mas existe todo um significado simbólico do porquê que ele precisou viver no limite. A grande lição, que acho que a gente vê aqui com Gimli, com Boromir, com Aragorn, com Gandalf, com Elrond, não com Frodo. O Frodo, ele tem outro símbolo na Terra-média. Não brinquemos com o pecado, lutemos contra ele. Briguemos contra ele. Nós não temos força e poder para resistir ao mal pela nossa própria força. Nós não temos nós não somos Tom Bombadil. Nós não vamos vencer o pecado sozinhos. A gente vai perder para ele. Então, a gente não podemos nos deixar sermos reféns da arrogância. Não podemos achar que somos autossuficientes. Precisamos lembrar do nosso lugar. Somos criaturas. Somos criaturas com dons, talentos, com propósito, com uma missão. E devemos, com aquilo que Deus tem dado na nossa mão, cumprir esse propósito. Sem buscarmos o subterfúgio do pecado, do mal, para conseguirmos cumprir esse propósito. Intenções, desejos, vontades têm muito peso. Por mais que Boromir tivesse uma intenção boa, um desejo bom, ele estava usando meios escusos. Por mais que Gimli tivesse desejos bons, pode ser que também pairou no coração dele meios escusos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E é isso. O tempo fala mais alto nesse momento, meus amigos. A gente só tem 52 minutos aqui, tá acabando. Então, meu amigo, obrigado. Obrigado por entrar nessa pira comigo desse tema que eu pedi. Fique com Deus. Falou, gente. Até mais. Um beijo e um queijo.